Carta de Paulo ao Filemon, a menor epístola ou menor carta escrita por Paulo, endereçada a um grande amigo que a obra lhe apresentou. Nós sabemos que a carta de Filemon é conhecida como também cartas pessoais. Não é uma carta doutrinária, é uma carta aconselhativa. É uma carta que um amigo escreve para o outro, para o Senhor Jesus. Paulo, o maior missionário da igreja primitiva, podemos assim reconhecê-lo. Um homem que veio depois dos outros, um apóstolo que chega depois dos outros, mas que nos dá um maior exemplo, por que não dizer maior exemplo do que muitos dos outros. Paulo chega depois que a igreja é inaugurada, mas ele se joga, ele se entrega, ele se oferta ao Senhor e à sua obra, tendo ele uma capacitação muito grande teológica, tendo conhecimento vasto das Escrituras, e agora uma dedicação muito grande ao Senhor Jesus. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, quando ele estava em Éfeso, pregando, fundando a igreja de Éfeso, ele ganha um homem rico para Jesus, um homem chamado Filemon, um homem possuidor de bens materiais, mas um homem que ao conhecer Jesus, entrega a sua vida para ele e passa a servi-lo com um coração muito aberto. A história conta que Filemon, ele era possuidor de posses ou era rico, mas também tinha o seu coração muito bom. Era um homem que procurava abençoar, ajudar e contribuir para a obra do Senhor Jesus. O tempo passa e Filemon agora, ele hospeda em sua casa a igreja do Senhor na cidade de Colossos. A igreja de Colossenses, ou a igreja em Colossos, ela funcionava na casa de Filemon. Paulo continua as suas viagens missionárias e agora ele é preso em Roma. Por 2 vezes ele é preso em Roma. A primeira vez ele é preso e ele agora é preso domiciliar, ou seja, ele ainda tem liberdade para receber visitas, para falar, para mandar as suas cartas, para continuar pregando, evangelizando através das suas cartas ou das suas epístolas. E depois ele é julgado e liberado. Mas na segunda vez que ele é preso em Roma, ele é julgado e condenado à morte, provavelmente logo após que Roma é incendiada. E muito provável que Nero é que tenha dirigido e liderado o julgamento que levou o apóstolo Paulo à morte. Mas na sua primeira prisão em Roma, quando ele tem ou quando ele exerce a prisão domiciliar, diz a história que um homem por nome Onésimo, que era servo do amigo de Paulo, Filemon. Onésimo era um escravo de confiança, era um servo, muito provável que ele era mordomo na casa de Filemon. Ele cuidava das finanças, ele organizava a casa, ele cuidava de tudo aquilo que relacionava a valores. Um dia Onésimo faz algo errado. A história não sabe nos explicar o que era, mas a gente crê que Onésimo tenha feito um mau negócio, que ele tenha comprado ou vendido algo que não deu lucro para Filemon, seu patrão, e ele omite as informações, e agora ele, ao invés de contar o que ele fez, ele omite a informação real para o seu senhor, porque ele tem medo de ser chicoteado, tem medo de ser preso e tem medo de ser julgado e ser morto. Então ele foge da casa de Filemon e ele vai parar em Roma. Acontece que Deus, ele está à frente da vida de todos aqueles pelo qual ele tem um propósito. Eu sei que nós que estamos aqui hoje,
Todos nós testificamos a fé, pastor Luiz. Todos nós cremos em um Deus todo-poderoso. Mas todos nós temos uma história no nosso passado que contribuiu até para que nós pudéssemos chegar até o dia de alguém olhar para nós e dizer: eu conheço alguém que pode mudar a tua história. Eu conheço alguém que pode mudar a tua vida. Eu conheço alguém que pode providenciar perdão para a tua alma e te colocar de volta onde você estava antes. Oh, glória, aleluia. Por coincidência do destino para aqueles que não crerem, mas por providência de Deus para aqueles que acreditam na providência, Onésimo vai parar perto do apóstolo Paulo. Paulo não perde tempo, porque crente ganhador de alma, onde ele estiver, ele está falando de Jesus. Crente apaixonado pela Bíblia, onde ele estiver, ele está falando de Jesus. No trabalho ele fala de Jesus, na igreja fala de Jesus, na feira, comprando verdura, comendo pastel, ele fala de Jesus, na escola ele fala de Jesus. Paulo estava preso e continuava falando de Jesus. Aleluia. Como está a tua vida hoje? Está tudo bem? Como estão os seus dias hoje? Tudo tranquilo? Está passando prova ou está na bênção? Está em dificuldade ou está em facilidade? Está vivendo o auge da tua vida profissional, financeira, o auge da vida espiritual, ministerial, ou está passando em baixa? Como é que você está? Isto não pode limitar o poder da palavra de Deus em tua vida. Deus te levantou, Deus te chamou, perdoou teus pecados, ofereceu a salvação, e hoje Ele conta contigo para a propagação do Evangelho de Cristo. Paulo, mesmo preso, ele escrevia suas cartas. Quando alguém ia visitá-lo, Paulo não queria saber a notícia da política. Quando alguém ia visitar Paulo, ele não perguntava pelo campeonato brasileiro, ele não se interessava no resultado do UFC. Paulo não queria saber como é que estava a crise financeira pelo mundo. Paulo queria saber das igrejas que ele havia fundado na tua época de viagens. Entenda uma coisa: vai chegar tempo de liberdade, que você vai viajar, que você vai poder ir e voltar. Entenda que vai chegar épocas que Deus vai nos dar acesso a grandes lugares, a pequenos lugares, a lugares longínquos e a lugares perto de nós. E nessas oportunidades, o que é que nós temos feito? Paulo, quando alguém ia viajar, logo ele perguntava: como é que está a igreja de Éfeso? Como é que está as igrejas de Corinto? Como é que está as igrejas onde eu já pude passar? E alguém trazia notícia, e quem sabe alguém dizia: Paulo, lá em Corinto está tendo um problema, porque o povo não sabe nada sobre casamento. O povo, quando faz a ceia, vira uma bagunça. E Paulo escreve sobre a ceia para a igreja de Corinto. Quando alguém perguntava sobre a igreja de Éfeso, ele escreve para a igreja de Éfeso, coloca na mão daquele visitante e diz: leve esta carta ao pastor, por favor. Paulo continua instruindo, Paulo continua cumprindo o seu papel de homem de Deus. Eu não consigo imaginar Paulo nos dias de hoje viajando às praias, viajando aos países europeus, americanos, ou seja lá onde for, tranquilo, tomando água de coco sem se preocupar com aqueles mendigos, pedintes que ali estão. Mas eu posso imaginar o apóstolo Paulo nos dias de hoje, mesmo em tempos de férias, de descanso, quando vê a oportunidade, ele fala: sabia que Jesus pode mudar a tua vida? Aleluia. Certa vez ele estava num lugar chamado Areópago, um lugar onde se expunha os deuses que se acreditavam naquela cidade. E a Bíblia diz que ele passeava pelo Areópago, não para admirar os deuses que ali estavam,
mas procurando oportunidade para falar do seu Deus. Quando ele chega num altar vazio, não tinha estátua, não tinha dedicação, apenas tinha uma frase: este altar é dedicado ao Deus desconhecido. Paulo vai para a praça, levanta a sua mão e diz: varões, eu estava passeando no Areópago e percebi que tem um altar vazio. Sobre este Deus que você não conhece, sobre este Deus que você não adora, sobre este Deus que para você é desconhecido, eu quero pregar agora. Paulo não perdia tempo, o seu tempo era dedicado à obra do Senhor. E quando Onésimo chega ali, Paulo imediatamente prega para Onésimo. Onésimo confessa o seu pecado para Paulo. E eu fico imaginando Onésimo dizendo: Paulo, eu tinha uma vida muito boa. Paulo, eu era funcionário de confiança. Eu trabalhava e eu era muito bem tratado, porque o meu patrão servia ao Deus que você serve, Paulo. Mas eu cometi um erro e não tive coragem de confessar, então eu fugi. Paulo diz: eu conheço alguém que pode perdoar teus pecados. Aleluia. Paulo diz: eu conheço alguém que pode mudar tua vida. Eu conheço alguém que pode te levar de volta e também te dar o perdão daquele que você feriu na terra. Porque ser perdoado lá no céu não significa perdoado aqui na terra, irmãos. Aquilo que nós plantamos, vamos colher. E se nós estamos plantando mágoas, plantando feridas, se nós estamos plantando coisas ruins, certamente colheremos coisas ruins. E de repente Onésimo diz: eu trabalhava com Filemon. E Paulo diz: Filemon é meu amigo, conhecido meu, amigo meu. Vamos fazer o seguinte, Onésimo, eu vou escrever uma carta para Filemon. Eu vou contar para ele a sua história. Eu vou assumir a sua dívida, porque hoje você já não é mais do mundo, hoje você é cristão. Onésimo inspira confiança para Paulo. Onésimo faz com que Paulo confie nele. Eu preciso te perguntar: você veio para a igreja carregado de pecados, carregado de falhas, cheio de erros, cheio de culpas, embora muitos não assumam, mas nós viemos carregados de erros, pecados e culpas. Alguém falou de Jesus para nós, pastor Júnior? Alguém falou que Jesus sara, cura, liberta. Alguém falou que Jesus perdoa pecado. E nós levantamos a mão e falamos: eu quero Jesus. Mas deixa eu te perguntar, Onésimo não só se converte, mas ele se torna confiável. Quem é você hoje no reino dos crentes? Quem é você hoje no reino de Deus? Quem é você hoje no meio ou perto daquele que te ganhou para Jesus? Você é confiável. Dá para assinar uma carta endereçada a quem você feriu, dizendo: eu vou pagar o preço da culpa dele? Nem glória tem, né, irmão? Acabou. Acabou o aleluia, acabou o glória. Porque quando toca em nós, pastor, a gente sente dor. Quando a gente está imaginando a história de Onésimo, é muito linda. É bonita demais, pastor Cláudio. É uma história de amizade, de confiança, de amigo de verdade, Gabriel. Agora, quando a gente se coloca no lugar e se pergunta: será que eu também sou confiável? Será que os meus amigos podem me apresentar para os amigos dele? Será que aquele que me ganhou para Cristo ainda vê em mim o Espírito de Deus? Será que aquele que me consagrou ao obreiro ainda me vê como homem de Deus? Será que aquele que me discipulou ainda me vê como discípulo? Será que aquele que me caminhou ou me colocou no caminho, ele ainda me vê andando pelo caminho? Aleluia. Paulo escreve uma carta
Nessa carta está dizendo Onésimo, eu estou lhe enviando, Filemon, eu estou lhe enviando Onésimo. Hoje ele serve ao mesmo Deus que nós dois servimos. Paulo está dizendo, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo está dizendo, se ele tiver alguma dívida com você, eu pagarei a dívida. Coloque na minha conta. E Paulo diz, porque a sua vida você deve a mim. Aleluias. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o nome Paulo significa pequeno. Nós nunca encontramos Paulo se demonstrando ser grande. Nunca observamos Paulo querendo ser maior do que algum discípulo ou algum apóstolo. Ao contrário de outros, Pedro, que ao meu ver é um homem que foi muito usado por Deus, mas ele age com falsidade no meio dos gentios e no meio dos judeus. Paulo, ele age naturalmente onde ele está. Paulo, ele não prega religião, ele prega o Deus que salva através da religião, ou seja, através do crer, através do religare, através do estar de volta. Paulo está pregando alguém que faz na tua vida aquilo que é necessário fazer quando você volta a sua vida para ele. Pedro, no meio dos judeus, ele prega, é preciso circuncidar, porque Deus ama aquele que obedece às leis e circuncida. No meio dos gentios, Pedro está pregando, não é necessário esse negócio, porque nós não estamos mais na lei. Estou parafraseando para você entender. Hoje pregadores estão pregando aqui uma coisa e acolá pregando outra. A palavra dele não é fiel nem a ele, nem ao que ele crê, nem ao que ele conhece. Mas Paulo, sendo pequeno, o seu nome representa a sua identidade e quem ele é. Nós encontramos Paulo sendo o mesmo desde o dia que ele encontrou Jesus a caminho de Damasco até o fim da tua vida. O nome Filemon significa amável. Desde o dia que Paulo ganha Filemon para Jesus, eles se tornam amigos. Desde o dia que Paulo ganha Filemon para Cristo, eles mantêm um ciclo de amizade, mesmo não congregando no mesmo lugar, mesmo não pregando nos mesmos eventos, mesmo não visitando os mesmos lugares sociais, mesmo não vivendo perto, eles ainda são amigos, porque quando alguém que é pequeno e não se julga junto, encontra alguém que é amável, só pode dar coisa boa. Não dá para ser amigo de quem era exaltado. Não dá para ser amigo de quem não é amável, de quem é ranzinza, de quem é carrancudo. Paulo tem um dos maiores ministérios da história da igreja. Paulo foi o único que escreveu tantas epístolas como ele escreve. Paulo abriu igreja em vários lugares, ganhando gentis para o Senhor. O ministério de Paulo tem a maior envergadura de todos os outros apóstolos, mas ele ainda continua sendo pequeno, se preocupando com escravos. Se fosse nós hoje, quando chegasse um Onésimo perto de nós, a gente ia dizer: bem feito, agiu com safadeza, agiu com imoralidade, bem feito. Por que você não foi fiel? Por que você não foi honesto? Por que não valorizou a empresa que você trabalhava? Por que não valorizou o seu Deus? Paulo, ao contrário, ele abraça e ele diz: você errou, mas tem alguém que lhe perdoa. Você falhou, mas tem alguém que lhe pode colocar de pé. Você não está digno, mas tem alguém que pode lhe fazer digno. Você não está com condições, mas alguém te devolve a condição. Paulo, sendo um dos maiores pregadores, não rejeita o escravo que está do lado dele.
Porque ele é um crente grande e ao mesmo tempo pequeno. Já viu tanto que é ruim ficar perto de alguém que fica só contando vantagem? Nós terminamos ontem um congresso de 4 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo, quinta-feira eu falei, pastor Cláudio, o pregador com uma recomendação tão grande, criou em nós uma expectativa gigantesca. E quando ele foi pregar, o pastor Jesus estava lá. Ele viajou o culto inteiro, irmão. Eu pego o avião, eu vou para onde? Eu pego não sei mais o que, eu prego em Gideões, eu prego não sei mais. E a gente ficou sem saber o que ele foi fazer lá. Porque ficar perto de alguém que se julga grande é muito ruim. E além de ser ruim, você ainda se sente pequeno demais. Não pequeno, diminuído. Porque todo mundo que quer ser grande, na verdade ele quer diminuir você. Na verdade ele quer provar que é melhor do que você. Mas o apóstolo Paulo, seu nome significa pequeno, ele faz jus do teu nome. Ele mantém a tua história pequena, apesar dela ser gigante. Aleluia. Ele mantém a sua pessoa pequena, apesar de ser monstruosamente grande. Louvado é o teu nome, ó Deus. E o seu amigo Filemon, amável, mesmo sendo rico, não faz diferença de um missionário pobre. Mesmo sendo rico, não se faz melhor do que um pregador que, para não ser pesado para a igreja, construía tendas. Mesmo tendo dinheiro, os escravos, não se desfaz daquele que falou, Jesus lhe ama pela primeira vez. Mesmo tendo muito, ele não despreza aquele que pouco tem, monetariamente falando. Porque vivemos em um mundo em que a diferença social vale mais do que a unção de Deus. Eu conheço pregadores, para a sua Luizão, você deve conhecer também, que diz que ele vai ser reconhecido pelo carro pelo qual ele vai pregar. Eu conheço pessoas que às vezes está sem carro ou o carro é velho. Se a igreja é grande, ele aluga um carro melhor para poder ir. Porque ele diz que só vai ser reconhecido se o carro for melhor. Eu conheço pregadores, cantores, que exigem o tipo de carro para buscar no aeroporto. Onésimo, Filemon, tendo dinheiro, não se desfaz daquele que não tem. Tendo condições, não se afasta daquele que não tem. Onésimo, tendo muito, não faz pouco daquele que nada tem, porque Paulo tinha, mas abre mão do que tem, para ganhar aqueles que não têm. Oh, glória, aleluia. O nome Onésimo significa útil, proveitoso, infiel, mas pode voltar a ser útil. Errou, mas pode voltar a ser aproveitado. Aleluia. Fez o que não deveria fazer, mas ainda dá tempo de voltar a fazer o que é certo. Oh, glória. Trabalhou muito tempo sendo fiel a tudo aquilo que lhe era confiado, mas agora ele erra, mas ainda dá tempo. Qual foi o teu erro? Qual foi o teu pecado? Qual é a tua falha? O que é que até hoje ainda dói no seu subconsciente ou no teu coração? Porque crente verdadeiro que tem o Espírito Santo continua errando, verdade ou não é? Mas toda vez que ele erra, ele sabe que errou. Toda vez que ele peca, ele sabe que pecou. Toda vez que ele apronta alguma coisa, ele sabe que aprontou, e ele vai lá para o pé da cama e chora e diz, Jesus, me perdoa. Me ajuda, Espírito Santo, a continuar na presença. Me ajuda, Espírito Santo, a continuar a ser fiel. Me ajuda, me traz de volta. Onésimo significa, o nome Onésimo significa útil, proveitoso, um escravo convertido a Cristo, que escuta a palavra e se converte. E agora, lá vai Onésimo de volta para a casa de Filemon, com uma carta em suas mãos, com Cristo no coração,
não sabendo o que lhe pode encontrar, mas tendo a certeza que mesmo que sendo o pior, ele ainda estará no lucro. Aleluia. Não tenha medo de enfrentar os seus problemas. Não tenha medo de enfrentar os seus pecados. Não tenha medo de enfrentar as suas culpas. Enfrente-as de peito aberto com a fé em Cristo, porque pior que seja a punição, você ainda está no lucro, porque Jesus está contigo. Pior que seja o momento que te aguarda, você ainda estará no lucro, porque agora já não bate mais um peito pecaminoso, um coração manchado, mas um coração limpo, purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Para encerrar, eu quero basear essa história e te dar um conselho entre 3 amigos que você não pode descartar da tua vida. Louvado é o teu nome, ó Deus. Eu sempre digo que eu sou um homem de poucos amigos, mas conhecido a gente tem demais. Seguidores é o que mais tem, para ver onde é que a gente erra e sair propagando para os outros depois. 3 amigos que você não pode perder. Anote, por favor. O amigo Paulo, pequeno. Nós temos que manter os amigos pequenos perto de nós. Se os seus amigos são daqueles que valorizam ele mais do que você, não serve para ser seu amigo. Se o seu amigo é daquele que cresce e ao mesmo tempo diminui você, ele não presta para ser o seu amigo. Nós precisamos ter amigos como Paulo, pequeno, que nos abraça, que nos aconselha, que nos ajuda, que nos manda voltar e reconciliar, que nos dá uma palavra de salvação, mas também fala sobre reconciliação. Amigo que passa a mão na cabeça e diz: fica tranquilo, não precisa reconciliar, não tem que confessar. Isto não é amigo. Amigo pequeno não diminui ninguém. Ele coloca você no nível dele. Onésimo chegou destruído. Onésimo chegou para baixo. Onésimo chegou condenado. E Paulo pega ele e diz: fica aqui, porque você pode ser salvo como eu sou. Amigo pequeno vai levantar você, mas não vai diminuir você por causa do teu erro. E também não vai dizer que o teu erro não tem importância, porque tem. Vai te ganhar para Cristo, sarar tua alma, sarar teu coração e vai mandar você de volta. Vai lá no pastor, vai lá no teu pai, vai lá na tua mãe, vai no teu patrão e reconcilia com ele. Outro amigo que precisamos ser, o amigo útil. Onésimo se torna um grande serviçal do apóstolo Paulo. Onésimo não era só crente, ele era útil. O seu nome significa útil. O seu nome significa útil. Você tem amigos úteis? Ou você é daquele que só tem amigos para determinadas horas? O amigo útil, ele está pronto para o que der e vier. Aleluia. Até para voltar onde caiu, para poder ficar de pé de novo. O amigo útil, ele te informa, ele te ajuda, ele te capacita, mas ele tem coragem de voltar aos seus erros, reconhecê-los e encará-los. Nós precisamos ter amigos pequenos e amigos úteis. Não importa a posição social dele, não importa o português que ele fala, não importa aonde ele está, socialmente, financeiramente ou ministerialmente, se ele é útil, ele é um bom amigo. Aleluia. Onésimo foi útil para Filemon e agora é útil para Paulo. E Paulo confia nele de novo. Você tem amigos úteis? Você é um amigo útil? Ou você é daquele que sempre está sem tempo, sempre está ocupado quando alguém precisa de você, sempre está sem dinheiro, sempre não tem como atender, sempre não pode fazer nada? Amigo bom é amigo útil, é amigo que serve para alguma coisa,
É amigo que pode ser aproveitado de algum jeito. Tem gente que não pode te ajudar com nada financeiramente, mas ele ora por você o tempo todo. Aleluia. Louvado Tem gente também que não ora por você, mas se for para colocar a mão numa enxada, ele está pronto. Oh, glória. Nós precisamos de pessoas úteis, proveitosas. Louvado é o Cada teu um nome. naquilo que é bom, cada um naquilo que serve, mas útil. Oh, aleluia. Nós precisamos de amigo como Filemon, amável. 3 tipos de amigos que você não pode perder: o amigo pequeno, o amigo útil e o amigo amável. Oh, glória. Amigo amável é aquele que sabe que você errou, mas que te recebe de volta. Oh, aleluia. É aquele que sabe que você vai errar de novo, mas ele está pronto para te receber de novo. Grande é o Quando Onésimo chega na casa de Filemon, Filemon o recebe de volta. Filemon o abençoa de novo. E ele agora não se torna mais um empregado, um escravo. Ele agora é um irmão. Tem amigos que só vai com a gente até um certo ponto. Quando acaba a nossa utilidade, ele nos descarta. Amigo amável nos recebe de volta, nos perdoa e nos acompanha no decorrer da vida. Fique de pé, por favor. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Para que Deus possa fazer de você pequeno, para que Deus possa fazer de você útil, e para que Deus possa fazer de você amável. Para que Deus coloque na tua vida pessoas pequenas, pessoas úteis e pessoas amáveis. Sai do teu lugar e vem aqui, eu vou orar por você. Enquanto